Pode começar. Colocar o PowerPoint aí. Pessoal, bom domingo a todos. Conforme havia comentado com vocês, né, na sexta-feira, vamos bater um papo. Gabriel e eu estamos preparando aí um material, uma série. Vamos falar aí de risco, né? Acho que nada mais importante diante do cenário que nós estamos vivendo, né, Gabriel? Isso, exatamente. Então, nós vamos bater um papo aí com vocês de maneira rápida mesmo, para falar sobre isso, compartilhar o material com vocês também. Claro, reforçando, né, uma discussão aqui didática. E quando a gente fala de risco, pessoal, o que é o risco, né? O risco ele é a incerteza. Então, quando o investidor ele vai alocar o seu recurso no mercado financeiro, avançando aí para o próximo slide aí, na parte de risco, isso. Essa figura aí, o que ela mostra, né? O investidor, ele pega o seu recurso, aplica em títulos ou ações, qualquer tipo de ativo. Quando ele faz esse investimento, ele tem uma expectativa. Então, isso já fica embutido na cabeça dele. Expectativa de um retorno. Entende-se, né, que é feita uma avaliação para saber se vale a pena ou não aplicar naquele ativo. Então, essa expectativa já fica embutida na mente do investidor. Até coloquei aí, investimentos geram expectativas de retorno. Estas expectativas, que já ficam na mente do investidor, são conhecidas como retorno esperado. Então, todos os ativos, pessoal, no mercado financeiro, seja de renda fixa, seja de renda variável, ele tem implícito nele o que nós chamamos de retornos esperados. Esses retornos esperados, eles podem ser diferentes dos retornos obtidos no final, né? No decorrer do tempo. Então, essas expectativas são conhecidas como retorno esperado, e o retorno obtido ele pode ser diferente do retorno esperado, tanto para mais quanto para menos. Não interessa. Volatilidade, pessoal, é risco. Não é porque o ativo deu positivo ou ele deu negativo. O fato dele oscilar, essa oscilação por si só, nós chamamos isso de volatilidade ou de risco. São sinônimos. Essa incerteza, a incerteza, né, quanto à diferença do retorno esperado, então eu fiz uma aplicação, eu espero ganhar nela 10% ao ano. A diferença desses 10%, seja para 15% ou seja para 5% ao ano, essa diferença, nós chamamos isso de risco. É o grau de incerteza. Então, na definição, nós temos como um risco a probabilidade do retorno obtido em um investimento ser diferente do esperado. Isso é risco. Então, às vezes a pessoa associa muito risco à questão de perda, mas não. Por isso que tem aquela máxima do mercado, né? Quanto maior o potencial de retorno de um ativo, maior é o seu risco. Por conta disso, por conta do grau de incerteza que está embutido naquilo. Então, se um ativo ele oferece um range, né, uma volatilidade muito acentuada, é claro que ele vai oferecer maior risco. E é claro, pessoal, que quando nós falamos de bolsa de valores, nós estamos falando de risco. Não tem como minimizar isso. E aí, avançando para a próxima tela aí, nós temos aí um gráfico que diferencia o que é um risco sistemático de um risco não sistemático. O risco sistemático, pessoal, ele é o risco de mercado. Exemplo, greve dos caminhoneiros, delação da JBS, coronavírus agora recentemente. O risco de mercado ele não pode ser diversificado. E esse gráfico ele mostra no seu eixo aí, né, horizontal, ele mostra a quantidade de ativos de uma carteira e no eixo vertical
ele mostra o risco, o grau de risco. Então, se uma carteira ela tem um ativo apenas, uma ação apenas, eu comprei a ação da Petrobras, por exemplo, eu estarei com o maior grau de risco na minha carteira, porque eu estou concentrado em apenas um ativo, além do risco de mercado, que é o risco que eu não posso diversificar, que eu mencionei aí, eventos que estão fora do controle da gestão da empresa, né, dos acionistas, da atividade da empresa, esse risco ele não pode ser controlado. Então, além desse risco, eu fico com 100% do risco negócio óleo e gás, que é o caso da Petrobras. Então, quando eu vou diversificar a carteira, eu vou procurar outros ativos, até mesmo de setores diferentes, que é indicado, é uma maneira de diversificar o risco. Conforme eu vou montando o meu portfólio na carteira, buscando correlações diferentes, Gabriel e eu, nós vamos depois falar sobre correlação, a importância disso, né? Ao constituir uma carteira, conforme eu vou comprando ações, setor bancário, setor de petróleo, setor de minério, eu vou diversificando essa carteira. Mas chega um ponto, e aí eu reforço aqui o que aconteceu semana passada, chega um ponto em que a diversificação ela não vai conseguir eliminar o risco sistemático, o risco de mercado, porque ele está aí para todos os ativos e ele não pode ser controlado. Então, esse gráfico ele mostra, né? Conforme você vai ampliando o seu portfólio, comprando ações de setores diferentes, ativos diferentes na sua carteira, você vai diminuindo o seu risco sistemático, que é o risco de negócio. Porém, o que está aí no sistema, no mercado conjuntural, isso não pode ser alterado, tá? Ô Igor, a gente pode colocar aqui até mesmo não só uma carteira de ações, né? Mas se protegendo aí com dólar, com ouro, Exato. com NTNB, com uma carteira, juro real, exatamente. Crédito privado. Então, o Gabriel mencionou aí, é muito válido essa questão, não só em relação ao mercado de ações, mas, por exemplo, fundo cambial, fundo long short, que tem uma estratégia long short, que às vezes, num período de volatilidade, esse fundo pode capturar bem as diferenças entre ativos. Ele minimiza, né? Minimizar, né? Então, são estratégias. É claro que Warren Buffett ele até fala, né, que diversificação ela não faz nenhum sentido para quem sabe o que está fazendo. Claro que diversificar demais também, você acaba anulando o retorno da sua carteira. Não faz sentido isso. Mas eu acredito que uma posição tática, conforme o cenário econômico e tudo, por exemplo, se é um cenário de dólar alto, se é um cenário de juro para baixo, existem N formas de você diversificar. Mas aqui, o que eu quero deixar claro aqui com esse gráfico é a importância de se ter uma carteira diversificada. Porque você consegue minimizar riscos e também quero ressaltar que o risco sistemático ele está aí para o mercado financeiro como o ar que nós respiramos. Não tem como você fugir dele, né? Ele é algo que, como na semana passada, pegou todos os ativos, que nós chamamos de sell-off, né? Os investidores vão para a bolsa para vender, liquidar suas posições de maneira rápida. E aí, pessoal, avançando para a próxima tela, quando nós falamos lá atrás de retorno esperado, então eu vou no mercado financeiro, faço a minha aplicação, coloquei meu recurso no mercado financeiro, eu espero um retorno daquilo, eu mensurei, eu estudei, tenho um fluxo de caixa e tudo, isso vai gerar um retorno esperado. Existe um cálculo que nós fazemos, né, em relação a isso, onde nós podemos fazer uma ponderação, tá, dos ativos que estão nessa carteira. Então, eu coloquei essa forma, retorno esperado de uma carteira, né? Ele é obtido pela média ponderada dos retornos
dos ativos que compõem a carteira. Então, minha carteira tem lá 11 ativos. Cada ativo tem um peso. Eu tenho um fundo que tem 40%, tem uma ação que tem 20% da minha carteira está lá. Então, eu vou fazer uma ponderação desses retornos e saber qual que vai ser a projeção de retorno dessa carteira para o mês seguinte, para o ano seguinte, conforme o cálculo que eu estabelecer. Então, o cálculo ele é feito pela multiplicação do retorno de cada ativo nessa carteira pelo seu peso. Então, tem essa fórmula aí, ó, RC igual ao somatório de RI vezes WI. Retorno esperado de uma carteira, que é um RC, é igual retorno esperado do ativo, de cada ativo da carteira, vezes a ponderação, o peso dele na carteira. Vamos entender isso melhor? A próxima tela. Um exemplo prático. Nós temos aí, ó, uma carteira. Essa carteira tem ação A, ação B, ação C, fundo A, fundo B, título A, título B. R$ 1 milhão nesses ativos, sendo que na ação A tem R$ 55 mil, na ação B 40 mil e por aí vai. Na última coluna nós temos aí, ó, peso na carteira. Então, R$ 55 mil de R$ 1 milhão representa 5,50% da carteira. A ação lá na bolsa, ela gerou um retorno no mês, um retorno médio. Então, um exemplo, tá? Eu vou pegar lá 12 meses. Em 12 meses, qual foi a média de retorno mensal dessa ação? Foi 7%. Ação B, qual foi o retorno médio nos últimos 12 meses? Retorno médio. Então, nos últimos 12 meses, qual foi a média? 1,5%. E por aí vai. No exemplo, ação A, 7% de retorno médio no mês. Eu vou transformar isso em decimal. Então, 7 dividido por 100, 0,07. E vou multiplicar pelo peso na carteira, que é também decimal. Então, 0,07 vezes 0,05. Para quê? Para saber qual que foi a contribuição da ação A na minha carteira. Os 55 mil que eu tenho lá, o que eles contribuíram no meu bolo? Tá? No meu resultado final. Eles contribuíram com 0,38% da carteira. O fundo B, 0,06%. Aliás, a ação B, 0,06%. A ação C, 0,72%. É um investidor que tem um pouco mais de cautela. Fundo A, rentabilidade média, nos últimos 12 meses, 0,64%. Ele tem lá 290 mil, que representa 29%. Então, 0,64% de rentabilidade média vezes o 29% de peso de carteira contribuiu com 0,19%. Depois que eu faço a ponderação de cada um dos ativos, na coluna retorno na carteira, eu vou somar isso aí. Essa soma, desempenho esperado, 1,79. Então, vamos imaginar aqui, pessoal, nós estamos no mês de fevereiro. Aliás, encerramos o mês de fevereiro, né? Estamos agora no mês de março. O investidor, ele olha para os 12 meses passados, faz a média de cada ativo, faz esse cálculo, multiplicando a média de cada ativo pelo peso na carteira, ele vai descobrir a contribuição que isso pode ter na carteira dele, e aí o somatório disso vai me dar um retorno esperado. Então, eu espero que no mês de março, essa composição de carteira me entregue 1,79%. Se esse retorno for de 0,50% ou de 2% negativo, ou de 5% positivo, essa diferença, aí nós vamos mais para a questão prática. A diferença, ou para mais ou para menos do 1,79, isso é o risco. Isso é a volatilidade. E aonde é que o investidor vai diminuir a sua volatilidade? Vamos imaginar, eu tenho R$ 1 milhão. Olhando para essa carteira, aonde é que eu vou procurar minimizar risco? No fundo A.
ou no título A, que são ativos com rentabilidade média menor, que podem ter menor risco. Então, eu vou olhar a rentabilidade média deles e saber. E se o cenário estiver favorável a risco, aonde eu vou aumentar a minha exposição de forma a capturar prêmio com isso? No que deu maior retorno, que é a ação C. 12% de rentabilidade média dos últimos 12 meses. Ô Igor, aí vale a pena a gente ponderar o seguinte, a respeito da distribuição da carteira, né? Em termos de estratégia. A partir do momento que uma carteira, um ativo começa a dar maior rentabilidade com um menor valor aplicado, você pondera se você aumenta o risco nele ou se você diminui o risco dele e mantém aquela rentabilidade. Então, isso aí voltamos lá para aquele primeiro slide, nós vamos nos expor ao risco sistemático ou não, e a gente coloca, exatamente, ou não, e a gente começa a ter a rentabilidade em cima do ativo, que tem uma maior rentabilidade, então você vai fazer lucro e voltar para a segurança, ou não, eu vou me expor um pouco mais, aí começa a estratégia, o Rafael citou hoje de manhã no grupo, em termos de estratégias com opções, o Mauro até disse isso, então a gente começa a aumentar a exposição ou a proteção em cima disso aqui. Mas, primeiramente, isso aqui tem que ser a base para você tomar decisão. Exato. E detalhe, Gabriel, o que eu vejo, às vezes, num mercado de queda, como foi semana passada, ele vai contaminar até a renda fixa, né? Se você pegar títulos pré-fixados, principalmente os de vencimentos mais longos, até fundo de renda fixa deu rentabilidade negativa. O que a gente tem que pensar é o seguinte, às vezes tem investidor que ele olha para um cenário desse e fala, eu vou realizar, eu vou vender. Não necessariamente você tem que fazer isso. Se você tiver com caixa, você pode, às vezes, por exemplo, uma ação que deu uma rentabilidade média de 12% ao ano, de 12% ao mês, às vezes, se tiver fundamento, se tiver alguma coisa ali, que às vezes a corretora, o banco, alguém está recomendando, falando que tem fundamento, você pode aumentar, às vezes, a sua exposição ali, ou, de repente, você utilizar esse caixa para se proteger, como você mencionou aí, na questão da estratégia com opções, ou, de repente, até mesmo na renda fixa, para poder ter um colchão ali, e tentar minimizar essa oscilação. Mas não necessariamente, é claro, óbvio, isso vai depender de perfil, mas não necessariamente você tem que ir lá e sair liquidando. No caso aí desse exemplo, dessa carteira, imagina num sell-off, um investidor com uma carteira dessa aí. Ele vai realizar o título B, que com certeza o título B com rentabilidade média de 2% ao mês, nós podemos estar falando aí de uma MTNB, juro real. Ele vai querer realizar um fundo B, ele vai querer realizar a ação C, a ação B e a ação A. Então, será que vale a pena isso? Não sei até que ponto, né? Então, fica aí, é uma questão, sempre é um paradoxo, essa questão de realocação. Questão de estratégia, né? Uma questão de estratégia. Isso vai muito de investidor para investidor, né? Mas, assim, o que eu quero deixar claro aí é que o retorno esperado, pessoal, ele está embutido na mente de todo e qualquer investidor. Seja de renda variável, seja de renda fixa, seja até da economia real. O cara vai comprar um restaurante, ele já espera um retorno com aquilo ali. Aí, vamos pegar aqui uma analogia. Eu estou de olho num restaurante na cidade, quero comprar o ponto. Eu sei que lá tem um faturamento de R$600 mil por mês. Aí tem um problema de, sei lá, de inflação na região, alguma coisa que está gerando, vamos imaginar uma cidade pequena, às vezes fechou uma grande empresa na região Bolsina, por exemplo, começa a ter desemprego lá, tudo. O cara comprou aquele restaurante, o faturamento dele caiu. Ele vai vender o restaurante já no primeiro mês? Porque o faturamento saiu de 600 para 400 mil no primeiro mês. A mesma coisa, às vezes, aí com bolsa. Não necessariamente é porque
muita coisa está acontecendo, de risco sistemático e tudo, mas às vezes aquele restaurante ele ainda continua a entregar um retorno satisfatório no longo prazo. Às vezes o que aconteceu ali é algo temporário. Então, são N exemplos que nós temos aí, de analogia também para fazer com o mercado de ações. Quando você vai para a Bolsa, principalmente quem tem objetivo para longo prazo, não é na primeira queda que tiver que você vai sair entregando seus ativos a qualquer preço. Agora, quem tem um objetivo de curto prazo e tudo, é o que você mencionou. Procurar entender sobre derivativos, sobre dólar, se posicionar buscando a proteção. Né? Aí pode avançar aí para a próxima parte aí, Gabriel. Essa aí você pode mandar bala aí. Então, pessoal, uma das estratégias na questão do risco-retorno, né, na questão da tomada de decisão ou não, é o suporte e resistência, isso já a gente olhando na análise gráfica. Né? Então, a gente tem suportes, são regiões de preços, né, onde o ativo costuma respeitar. Eu venho falando muito isso no dólar, principalmente, ele costuma respeitar a região do 4,50, não só por uma questões, vamos dizer assim, psicológica, mas também para a atuação do Bacen, isso é um exemplo, né? Então, o preço existe uma memória, e a resistência é onde a gente tem vamos falar assim, onde ele respeita também e onde ele tem como uma superação. Existe esse princípio da dualidade, então um suporte, um grande suporte, uma grande resistência passa a ser um grande suporte. Existe essa correlação entre os dois. Isso aí vai depender do prazo, né, que a gente traçou e que o ativo andou. Eu vou colocar só um gráfico aqui para vocês terem uma noção da situação aqui, do exemplo, né, que a gente tem. Por exemplo, a gente tem aqui esse período que passou a ser várias resistências e no futuro passa a ser um suporte. Então, a gente tem linhas que deixam de ser, eram resistências que o ativo não conseguia romper e passam a ser grandes suportes que não deixam o ativo cair também. A questão da memória do preço, né? Mesma coisa aqui. Mesma coisa a situação em cima. O ativo passou a responder muito bem essa resistência, certo? E no passado e no futuro voltou a ser um grande suporte e não deixou o ativo evoluir. O que nós podemos falar é que para o IBOV, para o índice, né? O preço hoje mais esperado, o valor mais esperado é os 110 mil pontos, que a gente entende que agora ele vai ser o divisor de águas, né? Vai passar a ser uma grande resistência e rompendo ele, vai ser o nosso colchão, lá que nós vamos, como diz, aguentar a porrada. Então, pessoal... E detalhe, né, Gabriel, pegando um gancho aí, a gente sabe, existem vários fundos especializados em modelo quânticos, robôs, que esses robôs, eles trabalham muito bem essas regiões aí de bipolaridade. Exemplo disso eu estou vendo aí, ó, um rompimento falso, ali na região dos 97 mil para baixo. Depois, logo ele recuperou. Aqui você fala, né? Peraí, deixa eu só... Aqui, ó. É isso? E para trás... não. De cá, não de cá. Isso. Peraí, deixa eu só... Aqui, ó. Isso aí é uma armadilha, né? Dependendo do que o cara fez aí, os robôs, eles operam muito essas regiões aí. Então, é algo que, como você falou,
Você olha para trás e foi testado várias vezes como resistência, a questão da bipolaridade, né, da dualidade, foi testado várias vezes como resistência. Ele não teve tanto teste assim como suporte, mas no período passado ter testado várias vezes como resistência, houve até um rompimento falso aí. Então, a mesma força lá atrás que serviu como resistência, ela pode servir como base de suporte agora. E aí, essa é uma ideia, uma ideia minha do Igor, né, de fazer uma série, né, Igor? Isso. De uma série, vamos dizer assim, de didática. Aqui nós temos muito que brincar, nós temos muito que fazer. Por exemplo, tem ondas de Elliott aqui, ó, 1, 2, 3, terceira onda. Nós temos coisa demais aqui para a gente começar. Se a gente começar a falar aqui, fica o ano inteiro. Mas nós vamos fazer em séries esses episódios e a gente vai conversando. Nós vamos disponibilizar esse PowerPoint também e o vídeo. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição. Combinado, turma? Então, combinado, tamo junto. Bom domingo a todos e ficamos à disposição. Valeu!